Bom dia, meus amigos. Hoje, 7 de janeiro, terça-feira, nós falaremos sobre o tema o tempo de Deus, que é o Kairos e não o Cronos, né? Não sucumbe ao nosso silêncio assassino. Eu já abordei esse tema aqui, uma parte dele. Existe um silêncio assassino na igreja, que é o amor esfriado, tá? Que se assentou de mansinho, como um slow motion. A igreja não percebe que esse esfriamento é um doping narcótico e envenena a comunidade. E aos poucos a sufoca, tornando-se meros espectadores com seus animadores de palco. Eu já falei sobre essa fala aqui uma vez, tá? Em Mateus 24, 12, 14, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, a palavra iniquidade aqui é anomia, quer dizer, sem normas, né? Sem princípios, tá? Poderia ser também traduzido como adiquia, ou sem justiça. Algumas vezes a palavra iniquidade aparece assim, como anomia ou adiquia, tá? Esse A é uma partícula negativa. E a palavra amor aqui é ágape. Então ele está dizendo o seguinte, que por se multiplicar a anomia, ou seja, as sem normas da vida, ou sem os princípios, sem os valores corretos, né? O amor ágape, olha só, o amor ágape de muitos se esfriará. Mas lembra-se que eu falei que a palavra esfriar aqui está escrito psique, ou seja, o amor ele passará pela mente racional, entendeu? E não pelo seu espírito, pela sua alma, pelo seu coração. Não é o coração de músculo que nós temos aqui, mas pelas nossas entranhas. Simplesmente passa por um ouvido e sai pelo outro, tá? Isso que significa esfriar. Mas aquele que perseverar, e a palavra perseverar aqui vale a pena também dar um toque, é hipomoné. Hipo quer dizer abaixo, não é hiper, hiper é acima. Hipomoné é a ideia de que alguém está embaixo segurando uma casa para ela não cair, dando suporte. Perseverar, agora olha o detalhe, até o fim. E lá embaixo está escrito fim de novo, mas esses dois fins que está escrito aqui é telos. Então ele não está se referindo a escatos, ao fim de acabar. Ele está falando assim, aquele que perseverar, segurar bem a casa, né? Os problemas da vida, até o propósito, né? Até a sua finalidade ser cumprida, será o que? Salvo. Mas só que esse será que está no futuro, ele não está falando que você vai ser salvo. Não, você está falando que você terá segurança aqui nessa terra. Ele não está falando de salvação lá no céu, não. Porque crente só pensa, quando fala em salvo, só fala na palavra salvação para o céu, tá? Agora, olha só, ele diz mais assim, no verso 14. E será pregado, mas já está sendo pregado, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Olha só o que ele fala agora no final. Então virá o fim. Repara, lá em cima será salvo, e aqui virá o fim. A palavra fim aqui é telos também. Ou seja, então o propósito se cumprirá. E qual é o propósito de cumprir? É que o evangelho seja pregado a toda criatura e os seus eklektos, os seus eleitos, né? Ek para fora, lektos é a base da palavra logos, né? A palavra para fora, esses que foram feitos antes da fundação do mundo, já vai estar sendo feito, cumprido o propósito. Entendeu? É assim que se deve interpretar esse texto, não ao contrário. Vamos lá. A palavra para tempo, nós vamos ler o versículo aqui embaixo, para tempo aqui é kairos, tá? E sofrimento aqui também tem a ver com uma dor, um custo de dentro para fora, a vida toda, e não apenas em alguns cronos, tá? O cronos é do dia a dia, aquele que a gente conta. Portanto, é questão de crer.
O meu amanhã na eternidade não tem como comparar com o Kairos de dor constante, tempo de Deus constante. Imagine a cura eterna. Agora olha o texto de Romanos 8:18 confirmando. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo do Kairos presente, Kairos de Deus presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É o que eu coloquei lá no tema, tá? O tempo de Deus, que é o Kairos, não pode ser sucumbido pelo nosso silêncio assassino. Está aí o texto confirmando isso. Saber que a boa reputação vale, que tudo é questão de sobrevivência, mas o ser humano está mais interessado nele mesmo, e o fim do filme, você já sabe, nós já sabemos, tá? Provérbios 22:1 diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Você já percebeu que nós damos valor a quem tem prata e ouro e não quem tem uma boa reputação? Basta olhar como é o tratamento dentro das nossas próprias igrejas, ok? Então vamos lá. O tempo é uma ferramenta que não temos controle, e por ele passa tudo de bom e de ruim em nossas vidas. Daí suspiramos por até quando? Nas horas de aperto e até que enfim, nas horas de alegria. Salmo 13:2-3 diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, o salmista diz, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quanta gente faz essa pergunta, né? O salmista já fazia milênios atrás. A noite é um tempo para boas lembranças e nunca para um futuro sem lâmpadas. Se ligue e confie. Em Salmo 119:55 diz, olha que interessante: lembro-me, Senhor, do meu nome durante a noite e observo a tua lei. Enfim, comece o seu dia pagando sim, pagando o quê? Pagando a dívida de amor, pois nada deveis a ninguém a não ser o amor. Olha que coisa linda. Com que vos ameis uns aos outros. Isso está escrito em Romanos 13:8. Se você deve alguma coisa a alguém, você deve o amor. Palavras de quem soube valorizar a dívida paga, já foi paga por ele. Que Deus renove esse dia, te dê forças e faça tudo para a glória dele. E lembre-se, o tempo de Deus, o Kairos dele, não vai ser sucumbido pelo nosso silêncio assassino. Amém.